Boa noite, seja bem-vindo ao programa Referências. Referências é o seu programa à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV. O convidado especial desta semana é o Fernando Rocha, humorista, apresentador de televisão, ator português conhecido e apreciado por todos. Com 16 anos de carreira, é autor do livro As 100 Melhores Anedotas de Fernando Rocha. Boa noite, Fernando Rocha. Bem-aja pela presença no programa Referências. Muito obrigado e eu agradeço muito e sinto-me lisonjeado pelo vosso convite. Nasceu a 2 de julho de 1975. Segundo a minha mãe diz, confere. E foi no Porto, portanto. Foi no Hospital São João. Fernando Rocha, um cheiro de infância. Feliz, mas cheira a terra. Muito feliz, cheira-me a terra. Brincava muito na terra. Brincava habitualmente na terra, portanto sim. Este contacto... Se me pergunta qual é o cheiro que eu tenho de infância, é o cheiro a terra. Brincava muito ao peão, dava com o arco e com a gancheta, como nós chamávamos. Jogávamos à bola, mas estávamos com muito contacto com a terra. E uma traquinice da juventude? Muitas, tenho muitas, mas posso lhe dizer, por exemplo, nós tínhamos uma casa abandonada lá perto da minha casa, e aquilo tinha 4 andares e nós subíamos para o último andar, aquilo estava de voluto, o prédio todo de voluto, e nós amarrávamos uma pedra, uma ponta de uma corda, mandávamos como se fosse a funda do David quando matou Golias, não é? E aquilo enrolava no X de telefone, e depois na outra ponta, e eu tinha um certo talento para conseguir cortar o fio à medida certa, cortava o fio à medida certa, punha uma outra pedra, depois as pessoas iam a passar, eu no terceiro andar ou no quarto, iam a passar na rua, eu largava a pedra no momento certo e as pessoas levavam com um calhau na cabeça e não sabiam de onde é que vinha. Rachava cabeças às pessoas e divertia-me com isso. Era uma das traquinices que eu fazia. Porque falamos de traquinice, eu sei também que fez uma traquinice na escola, incendiou ali qualquer coisa quando andava a colar. Sim, já foi mais tarde. Os cartazes. Já estava no 5º ou no 6º ano. Um dos castigos que me deram na escola de cerco foi um tubo de cola, e passa a publicidade, ainda me lembro que era da Bostik, que eu acho que já não existe. Sim. E aquilo não era como a cola que é agora, que é de stick, de batom, era mesmo líquida. Exatamente. E eu tinha que pôr, e a empregada virou-se para mim e disse: poupa que só há este. E eu pensei, que só há este, quer dizer, quanto mais rápido gastar, mais rápido estou livre do meu serviço. E pus quase a cola toda no primeiro papel e na parede da sala, numa parte de cortiça. A cola começou a cair e eu peguei no isqueiro, sabe-se lá porque é que eu tinha isqueiro na altura. Sim. Eu sei, já fumava os cigarritos, pronto, era aquela coisa. E peguei fogo à cola, a cola é inflamável, chegou ao papel, para lá a cortiça, começou a arder, fiquei assustado, era criança, fiquei assustado com aquilo, fugi, com medo, não é? Mas entretanto, quando chegaram os bombeiros, uma sala do pavilhão A já tinha ido à vida. Já estava. Portanto, foi sem querer, o objetivo não era mesmo incendiar, mas aconteceu, foi acidental. Foi um acidente. Trabalhou na CP? Sim, como eletromecânico. Como é que surge esta ida para a CP, com este percurso? Eu tirei o curso de eletricista de construção civil e eletromecânico no Centro de Emprego e Formação Profissional. Eu já era eletricista por convite do meu tio. Muito bem. Pensava na altura que iria ser o meu futuro e disse ao meu tio: vou tirar o curso para poder assinar projetos de eletricidade até ao 3º andar. Não precisava ser engenheiro eletrotécnico, mas bastava tirar aquele curso, já podia assinar pelo menos até ao 3º andar. Então eu fui tirar o curso. No curso a CP veio fazer uma entrevista a todos os alunos e escolheram a mim. Eu tive a sorte, fomos 2, da minha turma fomos 2, eu tive a sorte de ser um dos escolhidos e fui para a CP trabalhar como eletromecânico. Muito bem. Portanto, torna-se uma pessoa conhecida quando ganha um concurso de anedotas. E ainda estava a tirar o curso. Ainda estava? Estava a tirar o curso quando esse concurso de anedotas, que foi na TVI, chamava-se Rit Rit, apresentado por Cristina Müller e João Melo. Obrigado. O meu grilo falante ajudou-me. E o João Melo. Venci o concurso. Quando eu venço o concurso, regresso para as aulas. Sim. E há uma coisa engraçada, o professor, que era o professor Nunes,
estava a dar a formação da eletricidade, assim, pá, temos aqui os autónomos que vocês vão ter que aprender isto. Isto, tomem bem atenção ao que eu vou dizer, menos o Rocha. O Rocha não precisa porque ele não vai ser eletricista, este gajo vai ser artista. Vais mudar lá umas tomadas lá em casa, pronto, tudo bem. E eu dizia, professor, não diga isso. Então, não, já estou a ver, isto para ti agora é uma brincadeira. Ganhaste aquilo, tu vais ver que vais deixar a eletricidade. E ele acertou. Exatamente. O professor não nos acertou, ele dizia que eu não ia ser eletricista e a verdade é que ainda tenho a mala da eletricidade em minha casa. Tenho a mala faz-me falta todos os dias, por 2 motivos. Primeiro, eu não sei o dia da manhã e eu tenho uma arte que se chama eletricista e pode ser que eu necessite da mala para alimentar os meus filhos. E segundo, sempre que eu olho para aquela mala, não me esqueço das minhas origens e de onde eu vim. E isso também é muito importante para mim. Porque o sucesso vem das anedotas. Se eu lhe perguntasse se tinha assim em mente alguma anedota no momento, o que é que lhe surge? Olhando para ti, surgem anedotas de loiras, logicamente, por causa da cor do cabelo, foi logo a primeira coisa que me leva. Mas então vamos sabes que eu consigo contar uma piada de loiras, sim, sem dizer palavrões, mas mesmo ao tempo a ser malandro na mesma. Tão bom, então vamos lá. Contar. Há uma loira que se queria casar, estava com os preparativos todos e tal, e chega à loja dos vestidos de noivas e disse: olha, senhor, eu vim aqui para comprar um vestido de noiva que eu vou casar com o meu marido, o meu noivo, mas eu tenho aqui uma dúvida. Porquê é que tem vestidos de noiva que são brancos e outros que são de cor pérola? É que eu não percebo. E o senhor explicou-lhe: olha, eu vou-lhe explicar. Se a senhora é virgem, a senhora pode e deve ir vestida com um vestido branco. Se a senhora não é virgem, a senhora deve ir com um vestido pérola. Ah, está bem. Então o que é que a senhora vai levar? Olha, eu posso levar vestido branco, mas o batom tem que ser pérola. Mas... Meu Deus. Portanto, eu não disse nenhum palavrão, mas a marotice está lá na mesma. Bem, tentando recompor CDs e DVDs, quantos têm editados? Já perdi a conta, mas penso que serão uns 12 CDs e 4 DVDs por aí. Vai sair agora o próximo DVD, que é os meus 15 anos de carreira, que foi no Pavilhão Rosa Mota. Muito bem. Que convidei uma data de amigos e artistas. Gostava de convidar mais, tenho mais amigos, humoristas, mas não dava, era muita gente e depois o programa o espetáculo ia demorar 5 horas, não podia ser. Foram mesmo assim, fomos 11 e eu posso dizê-los um a um, mais que não me vou esquecer de nenhum. Foi o Estacionâncio, o Kim Roscas, o Nilton, o Marco Horácio, o Pedro Neves, o Hugo Souza, o João Seabra, o Miguel Sete Estacas, eu e falta mais alguém, acho que não, Rui Xará. Certo. Obrigado, Lilo Falante. Sim. E datas, já tem datas que posso... Vai sair agora no mês de agosto. Muito bem. Porque, não sei porquê, mas a indústria discográfica tem por bitola lançar em 2 alturas do ano, verão e Natal. É muito raro se lançar CDs ou DVDs sem serem estas duas épocas, são as épocas altas de venda. Sim. Como é que surgiu o artista Fernando Rocha? O artista, eu acho que um artista não surge, eu acho que um artista já nasce. Pode morrer sem descobrir que tem esse talento. Portanto, como aconteceu foi quase que por acidente. Eu sempre tive noção que o meu núcleo de amigos achava piada. Quando estava um grupo de amigos a contar piadas uns aos outros, aquilo era agora conta tu, agora conta tu. E eu chegava, ninguém contava, deixa ser o Rocha a contar. Portanto, eu acabava por monopolizar um bocado as piadas, não porque exigia, mas porque os outros quase o impunham. Não, deixa ser o Rocha a contar, não tem jeito nenhum e não sei o quê, era um bocado assim. Depois foi a um programa, que é o tal que eu falei, o tal Hit. Num programa foram 700 pessoas a concorrer e eu acabei por vencer o programa e pensei, se calhar nasci para isto, se calhar aconteceu aqui uma coisa inesperada da minha parte.
O meu objetivo era ir a um programa, ganhar e depois ser eliminado e vir embora, e disse, porreiro, ganhei uma etapa, a outra fui eliminado, não sei o quê, mas depois fui eliminando. Quando deu para mim, estou na final, com os três, éramos três, portanto com os outros 2 concorrentes. Um outro é o Patrício, que por acaso é ator na TVI, tive o prazer portanto, de concorrer com ele e acabei por eliminá-lo, mas não é por isso que eu digo que posso ser melhor ou pior, porque havia o fator sorte no meio daquilo, que eram umas perguntas aleatórias que eles faziam, em que valia mais pontos, e se estamos a avaliar um humorista, acho que é injusto, no meio de uma competição de humor, agora há aqui umas perguntas aleatórias, quem acertar tem não sei quantos pontos. Eu tive a sorte de acertar, ou o conhecimento de acertar, e ele não, e portanto passei à frente, fiquei em primeiro lugar. Portanto, foi um bocado assim, e eu pensei, no meio de tanta gente ficaste em primeiro, se calhar é por aqui que tens que ir pelo teu caminho. Sem dúvida. Como é que acha que está o humor em Portugal? O humor em Portugal esteve estagnado durante muitos anos. Conhecíamos o Herman, Raul Solnado, o Badaró e poucos mais. Exatamente. Peço perdão se me estou a esquecer de algum nome que seja merecedor de estar aqui a ser falado, mas pouca coisa tínhamos. O Levanta-te e Ri mudou o panorama do humor nacional, quer se queira, quer não. Foi primeiro o programa que deu a conhecer ao público comum o que é o stand-up comedy, porque até ali as pessoas não sabiam, ou poucos conheciam o conceito. Portanto, todos os humoristas que foram ao Levanta-te e Ri podem e devem agradecer àquele programa, porque sem aquele programa eles não teriam uma porta. Portanto, era a única porta que eles tinham, nomeadamente o Nilton, o Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira e o resto dos gatos, da equipa dos gatos fedorentos, até ao Levanta-te e Ri, eles já trabalhavam humor há muitos anos, escreviam textos para o Herman e para as produções fictícias. Mas foi o Levanta-te e Ri que lhes deu a porta para eles poderem ser eles a interpretar os próprios textos, e que hoje temos um humorista fabuloso, que é o Ricardo, adoro. Não estou a desvalorizar os outros, mas o Ricardo Araújo Pereira é uma delícia ouvir os sketches dele, e ele consegue ter textos muito inteligentes e ao mesmo tempo a representar pessoas do povo, e portanto consegue ser transversal, não é só para uma faixa da nossa sociedade, é para todos, acaba por ser por todos, e eu dou os parabéns ao Ricardo por isso. Tem um livro também que é muito interessante pelo facto de retratar um percurso de vida de 30 anos, que é um percurso curto, muito jovem, onde o prefácio é feito pelo presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Quer falar-nos um bocadinho sobre isso? Eu vou explicar porque é que eu decidi lançar uma biografia tão cedo. Sim. Porque parece mal estar a dizer isto, mas ao contrário de muitos colegas seus, jornalistas, que não faziam o trabalho de casa como fez, e vê-se a olhos vistos, e dou-lhes parabéns por isso, vinham-me sempre fazer as mesmas perguntas. Eu acabava de dar uma entrevista, se calhar hoje, para a RTP, ou de manhã, à tarde ia para a TVI, e as perguntas eram as mesmas que me fizeram na RTP, quer dizer, eram sempre as mesmas perguntas, e etc. E eu decidi, era fixe, era eu fazer um livro, e quando eles me viessem com as perguntas, dizia assim, olha, toma lá, está aí tudo, faz o trabalhinho em casa. Foi um bocado por isso que eu fiz, foi mais por piada até. Exatamente. E depois por ser inédito, ninguém fez uma biografia com 30 anos, não é? Ousadia. Para ser uma ousadia, tipo, olha, vou fazer isto com esta idade. Sim. É um homem, portanto, com o coração azul e branco. Sem dúvida nenhuma, até às raízes do cabelo. Sim. Que não tenho muito cabelo, mas pronto, é o que se tem. Sim. Sim, gosto muito do meu Porto. Sim, é realmente um clube de coração. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu gosto tanto do meu Porto que espero que os jogadores não saibam disto. Sim. É o clube que eu mais insulto quando estou a ver o jogo. Este gajo, não devias ter defendido, devias ter chutado, aquelas coisas de eu vibro a ver o futebol. Por isso é que eu não gosto de. Uma vez fui convidado para ver, já fui convidado várias vezes para ver o jogo no camarote presidencial. Gosto por estar com o presidente e por estar com alguns amigos comuns entre o presidente e eu, mas depois não gosto porque estou ali. Parece que
Fica quero gritar, eu quero dizer que o Arte é ladrão, eu quero extravasar, e assim é que o futebol me dá prazer ver. E se eu estiver no camarote presidencial, estou assim um bocado... não estou à vontade, estão-me a castrar, não sou eu. Então, eu prefiro se calhar ir para a bancada e pagar o meu bilhete e estar ali no meio da malta, das pessoas, e estar a ser um deles, e estar a mandar vir, e estar a gesticular, etc. Porque é assim que eu me sinto bem a ver. E usufruir do momento. Sim, claro. Já salvou um homem no Rio Douro? Vários. Já salvei várias pessoas, graças a Deus, correu bem. Sim, porque eu fui socorrista na Cruz Vermelha, que por acaso, na Cruz Vermelha de Vila do Conde, depois tive que deixar por motivos profissionais. Agora reatei novamente na Cruz Vermelha, não em Vila do Conde, mas sim em Gondomar, que é a minha terra, porque neste momento sou o embaixador da Cruz Vermelha e tenho 9 meses. Portanto, passou o tempo de gestação, lá ver se nasce, que já nasceu, e salvei várias pessoas enquanto socorrista. Agora, o que foi caricato, e a minha área era nadador Salvador, em Vila do Conde, o que é caricato é que eu salvei uma pessoa no Rio Douro, numa fase em que eu já não era socorrista, foi na véspera da gravação de um dos meus DVDs, que foi gravado ao vivo no Teatro Sá da Bandeira. Sim. Estava eu com o meu cunhado a fazer os preparativos e um brainstorm do que é que vamos fazer no dia da manhã. Foi na véspera da gravação. O que é que tu achas de fazermos assim, entre por ali? Os últimos preparativos. E estávamos no restaurante de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Rui Veloso, que eu passo outra vez novamente a publicidade. Estávamos no Dom António, mas da parte de Gaia. Estávamos sentados na esplanada, e o meu cunhado tem uma particularidade, que eu gostava muito de ter aquilo no feitio dele. Ele não discute com ninguém. Ele muda de assunto. É uma particularidade que ele tem. E ele, quando vê que a coisa não está a correr bem, ele, olha, e o que é que tu achas ontem do jogo? Aquilo foi penalti, não foi penalti? E tu muda assim, que olha, não vale a pena estarmos a continuar a conversar, porque a gente não vai chegar a lado nenhum. Porque, claro, as pessoas têm formas de pensar diferentes, ainda bem que o mundo é assim. E eu estava a conversar com ele e já estávamos mais motivados a conversar, e disse, mas eu acho que era melhor assim. Ele disse, olha, aquele gajo vai ser tirado a ponte. E eu, Rogério, lá estás tu, a mudar de assunto, vamos falar disto, e não sei o quê. E entretanto, tinha saltado. Este gajo está a falar a verdade. E olho, e vejo um corpo, isto era de noite. Sim. Devo dizer, conheço bem o Rio Douro, porque eu em Puto atirava-me da ponte, porque os estrangeiros, os turistas, que nós chamávamos os camões, atiravam a moeda e a gente apanhava a moeda e mergulhávamos ao rio. Boa. Portanto, sou um puto de rua. Não tinha pátio, o meu pátio era a rua. Tinha um pátio muito grande. E, portanto, como fazia aquilo de muito novo, eu conhecia bem o rio e sabia que há alturas que os turistas podiam atirar uma nota de 100 euros que eu não me atirava. Não era boa altura. Porque a gente conhecia bem o rio. E eu olhei para o rio e o rio não é para brincadeiras, não estava para brincadeiras, portanto não é alguém que se esteja a divertir, muito menos à noite. Absolutamente. E vi que o corpo dele subia e descia, entretanto eu tiro a roupa, fiquei de boxers e atiro-me à água. E fui buscá-lo sensivelmente a meio do rio. E eu chego lá e ele agarra-me, fomos os dois ao fundo, e ele agarrou-me por aflição, vamos lhe chamar assim. Eu tive que lhe dar 2 abanões e separar-me dele e não sei o quê. Virei-o ao contrário, agarrei pelo pescoço e comecei a nadar para a costa. Só que uma corrente estava muito forte, eu não consegui vir a direito. Eu vim na diagonal, em sentido da corrente, fui parar quase ao Cais de Gaia, onde estão os barcos todos, mas tem lá uns barcos rabelos. Eu bati contra o casco de um barco rabelo, agarrei-me à corda e pedi ao meu cunhado Rogério, que estava comigo, vem para aqui para o barco, salta para o barco e anda-me a ajudar. Ele mergulhou no barco, mergulhou no rio, subiu para o barco e ajudou-me a tirar o rapaz lá. Depois veio a Polícia Marítima. É uma coisa engraçada nesse dia. Para ser um jornalista do Notícias, chegou mais rápido o jornalista do que a polícia. O Fernando Rocha é também um herói. Não, acho que não. Acho que não. O herói, eu acho que um herói é aquele que com um ordenado mínimo nacional consegue alimentar os seus filhos. Esse é que é um herói. Esse é que consegue ser um herói. Sim. Quando no trânsito se depara com uma situação mais difícil, mais constrangedora, e essa pessoa até tem o número de telefone no veículo,
grava e dá-lhe um nome especial. Isso é um dos stand-ups que eu tenho, não faço isso, lógico, mas eu já vi que fez o trabalho de casa e foi pesquisar, tenho uma, mas é engraçado. É engraçado. Mas então não grava esse nome. Não gravo, claro que não faço isso. Está bem. É um homem de afetos? Sim, claro. Afeiçoo-me às pessoas e dou tudo pelos meus amigos e pela minha família, dou a vida por eles. Tenho muitos amigos e quando tenho aqueles amigos que a gente considera verdadeiramente amigos, eu promovo-os a irmãos. Já não os considero amigos, considero-me irmãos meus, que aí são 3 ou 4. Mas depois tenho muitos amigos, pessoas que eu lhes quero bem, que se eles necessitarem de mim estarei cá para eles, e eu tenho uma máxima de vida e é por isso que se calhar eu tenho muitos amigos. A minha velha máxima é: eu nunca te irei fazer a ti aquilo que eu não gostava que me fizesses a mim, e eu farei por ti aquilo que eu gostava que fizesses por mim. E é tão simples isto. Sem dúvida. É romântico? Romântico ou abrutalhado? Qual delas? Sou um romântico, mas depois gosto de... Eu tenho uma história que diga... Epá, a minha mulher disse: hoje fazemos 16 anos de casado, leva-me a comer a um restaurante caro. E eu, pronto, levei a comer às bombas de gasolina da autostrada, que aquilo é caríssimo. Ela ficou zangada e disse: não era isto que eu queria. Queria comer, mas queria flores e à luz das velas. E eu, pronto, e decidi, fomos ali ao cemitério Prado de Repouso, flores e velas não faltam, portanto... Eu gosto de brincar, gosto de ser o romântico, mas depois tenho que ter alguma coisa de comédia no meio, que é para ela, se estragas tudo e tal. Porque eu acho que as mulheres admiram 2 coisas nos homens: é a beleza e o sentido de humor. Ora, como eu sei que não sou bonito, portanto só há uma solução, é o sentido de humor. Portanto, ou tenho sentido de humor ou então nunca casaria com ninguém na vida. Portanto, eu acho que consegui conquistar a minha mulher pelas piadas e por ser engraçado, do que propriamente por ser bonito. Portanto, marido e pai. Sim. Não, pai e marido. Primeiro pai. Pai e marido. Primeiro pai. Sim. Com um casamento de tantos anos, como é que é possível amar tanto? Eu acho que todos os casamentos têm os seus altos e baixos. Já tive crises, já tivemos discussões, mas eu acho que o que está na base de um casamento de 16 anos não é só o amor. Há 3 coisas que eu acho relativamente importantes, e uma que é a master de todas. Tem que haver amor, respeito e confiança. Sem estes 3 fatores, mais vale não tentar sequer. E o respeito, quando se perder, é como a virgindade. Acho que não se consegue recuperar uma coisa dessas. Depois de haver insultos para a direita e para a esquerda, acho que é uma coisa difícil de recuperar. Mas depois a massa de todas e eu acho que isto é o que fortalece, é que a minha mulher, antes de ser minha mulher, é a minha melhor amiga. Isto é muito importante. E eu tento ser o melhor amigo dela. Aliado a este pilar que fala, que é efetivamente a essência no casal, há também um outro vínculo, um outro elemento que esteve sempre muito presente, que foi o pai. Sim. Perdi o meu pai em 2013. O meu pai foi o meu primeiro empresário. Foi a pessoa que inicialmente tomou conta da minha agenda, era ele que marcava os espetáculos, até um certo dia dele me acompanhar para uma discoteca, ainda me lembro, era a discoteca Satélite, em Famalicão, e ele eram 2 da manhã e ainda não tinha entrado em palco. E ele chegou no dia seguinte, disse que tinha que ter uma reunião de urgência comigo, e eu disse: o que é que foi dizer? Epá, eu já não tenho idade para andar nas discotecas até às 2 da manhã, eu não aguento isto, pá. É melhor entregar a pasta a alguém, porque, pá, o teu pai quer descansar um bocado, que eu não estou para andar aqui, ele vai... e depois uma discoteca leva com música, pois, claro. Ele chamava-lhe de martelos na cabeça, não estou para levar com martelos na cabeça. E eu, pronto, está bem, se calhar tu tens que ter o teu espaço e és convidado para vir aos meus espetáculos quando te apetecer, que ele adorava. Sim. Eu acho que ele era o meu fã número 1, meu pai tinha CDs meus no tablier do carro, que ainda existe, o carro dele está intocável, portanto ainda está à porta da casa dele. A minha mãe não faz questão de não o tirar de lá, de vez em quando é que eu ponho o motor a trabalhar para aquilo.
continua a ter um CD meu que já está comido pelo sol, ele tinha t-shirts minhas, e ele era o meu fã número 1, o meu pai era o meu primeiro admirador. Extraordinário. Como é que encara a morte? Depende da pessoa de quem estamos a falar da morte. Podemos considerar que a morte seja a solução. Sim. Para muitas pessoas poderá ser a solução. Podemos considerar que a morte seja uma injustiça. Que se estarmos a falar da morte do meu pai, eu considero a maior injustiça. Sim. É a maior injustiça. O meu pai morreu como as árvores, de pé. Era a pessoa mais correta que eu conhecia na minha vida. Não havia, para o meu pai não havia aquela situação de sangue, se é sangue do meu sangue, eu tenho é que proteger. Não. Podia ser filho dele. Se o filho roubou, era ele que chamava a polícia. Venham prender este indivíduo que ele roubou. Mas é teu filho. Mas não está certo. Roubou, vai ter que pagar por isso. O meu pai era assim. Um homem de princípios. Ponto final. Fosse a pessoa que fosse, acima de tudo estava o justo e o correto. Um objetivo para 2015? Ainda para este ano? Sim. Um sonho? Algo que gostava de concretizar? O meu objetivo profissional ou pessoal? Ambos. Ambos. Pessoal, gostava de ir de férias com a minha família, a minha mulher e com os meus filhos, de preferência para um sítio onde nem rede de telemóvel tivesse. Isso é que era. Nem o telefone podia tocar. É um objetivo para 2015 pessoal. Profissional, tenho montes deles, tenho um programa que estamos a cozinhar para vender a um canal qualquer em Portugal que ainda não está decidido qual, ainda nem tivemos a apresentação mas que já está vendido a um canal americano. É um canal que chama-se SPT, que se abre Portuguese Television, em que dá no Canadá, Estados Unidos e Brasil, só para público português, que é como aqui, pagam uma mensalidade, tem uma box lá em casa, e então recebem os jogos de futebol, os nossos noticiários, dos 3 canais, tanto dos 3 canais generalistas, vamos dizer assim, para não estar aqui a publicitar mais do que já disse. Então eles fazem protocolos com os 3 canais, em que recebem de um canal, por exemplo, o jogo de futebol, do outro canal as notícias, do outro uma novela, etc, etc. Depois fazem a programação própria deles, podem fazer uma programação em que tem programas dos 3 canais e eu quero inserir lá, já está a ideia vendida e eles disseram ok, nós produz, entrega-nos, que nós compramos isso, inserimos um programa de humor, em que há uma mistura de sketches humorísticos, em que eu vou fazer isso com alguns atores bem conhecidos da praça, nomeadamente o Oscar Branco, provavelmente o Vítor Emanuel da TVI, desculpem, que estava a trabalhar num canal jornalista, e depois vai ser polvilhado com stand-up comedy, que nós temos aqui na cidade do Porto um clube de comédia, que passo novamente à publicidade, é o Hot 5, que é aqui perto da Batalha. Um barzinho pequeno em que nós pomos os nossos novos textos em experiência. Vamos chamar que aquilo é o nosso tubo de ensaio. Antes de eu ir fazer uma turnê por aí fora, primeiro experimento ali, aquilo é pequenininho, é mesmo só para convidados, já agora fica convidado a aparecer lá, são todas as quintas-feiras, que todas as quintas-feiras sempre aparecem lá bons humoristas. E portanto vai ser um programa com uma mistura de sketches com stand-up comedy. Fernando Rocha, acha que tem piada? Vou reformular. Tem piada com certeza, mas quando ouve aquilo que diz, acaba por sorrir também com as suas piadas? Quando eu estou no palco e como nós costumamos dizer, e desmanchei-me, que é a expressão que nós utilizamos quando nós nos começamos a rir daquilo que estamos a fazer, não é propriamente da piada que eu estou a contar, porque eu já sei o que é que vou dizer, mas provavelmente ou de uma coisa que aconteceu com um outro ator que esteja comigo no palco a contracenar comigo, ou uma bucha que eu meti e que não estava no texto e depois refleti, isto não é bem isto que eu queria dizer, e começo-me a rir, ou provavelmente quando estou a fazer muito humor físico,
Pois. E há ali uma fração de segundos que eu penso assim, olha o papel assim que tu estás aqui a fazer e aí desfaço-me a rir porque estou a pensar, pá, estou aqui numa posição estúpida, uma coisa qualquer, a exemplificar uma coisa qualquer, mas há ali 2 segundos ou 3 segundos em que cai-me a ficha e diz assim, pá, tu não bates bem da cabeça, só podes ter uma panca na cabeça, de certeza. E aí rio-me das papeizinhos que estou a fazer, sim, por assim dizer. Sim. Medos tem? 2. Então? Perder a humildade sem dar fé, que acontece a muitos colegas que têm, infelizmente, que são arrogantes, prepotentes, narcisistas, e se nós lhes perguntarmos, eles consideram-se e acreditam que são humildes. Sim. Eu tenho medo de me acontecer isso. Estou farto de dizer às pessoas, pá, se eu por acaso algum dia for arrogante, prepotente, vocês toquem-me, pá, não estás a ser humilde. Portanto, é um medo que eu tenho. Mas penso que com 40 anos já, se não fui até aqui, também não vai ser agora que eu vou ser. E tenho medo da solidão. Não é a solidão que eu escolho de, apetece-me estar sozinho, meto-me no carro, vou até ao alto da serra, estou ali a olhar para a paisagem. Não é não é essa solidão. É a solidão imposta. É imaginar que os meus filhos já estão casados e que não têm tempo para visitar os pais. Ou se eu estiver com a minha mulher, já não é solidão, mas vamos supor que a minha mulher vá à minha frente, claro. E dou por mim de horas, dias, meses e anos sem uma visita, sem uma palavra de ninguém, dentro de 4 paredes, e não me poder locomover da direita para a esquerda. Posso estar entrevado, uma coisa qualquer, e se calhar dói-me mais pensar que estou sozinho do que propriamente estar entrevado. Sim. Prefiro estar entrevado, rodeado de família, do que estar a andar e a mexer-me sem ninguém para conviver. Sozinho. Uma viagem que eu tenha marcado? Bahamas. Algum episódio em especial? Fomos lá 2 vezes. Foi o prémio do Rit. Fantástico. Quanto tempo é que teve? Uma semana. Sim. Depois fui para Bahamas porque foi um prémio. Não podia ir se fosse pago por mim, não tinha dinheiro para aquilo. Mais tarde já podia ir, fomos todos. Fantástico. Mas a primeira vez soube melhor. Pois claro que sim. Não sei porquê. E não tínhamos dinheiro para nada. Ainda me recordo que nós gastámos o pouco dinheiro que levámos logo nos primeiros dias. E por acaso eu estava com um chapéu a dizer Portugal e veio uma senhora que é Sofia, trabalhava na TAP, faltava-lhe poucos anos para se reformar, já tinha alguma idade. E disse, vocês são portugueses? Sim, está lá. Lhe expliquei que, olha, estou aqui, mas eu nunca na vida podia estar aqui. Eu estou aqui porque ganhei um programa e tal, não sei o quê. Então, e as taxas? Guardaram dinheiro para as taxas. Eu, que taxas? Porque vocês para irem embora deste aeroporto têm que pagar $100 de taxas. Não. Nós temos $5, que era o que tinha sobrado. A senhora deu-nos os $100, deu-nos a morada e disse, quando chegarem a Portugal, pagam-me quando vocês puderem. E assim fiz. Quando cheguei a Portugal, mandei-lhe uma carta a agradecer-lhe e a mandar-lhe o referente a $100, mas na altura ainda era em contos, ainda era em escudos. Sim. E mandei, perdi o contacto depois, infelizmente, com a senhora. Mais tarde fomos para outro país, Palma de Maiorca, e estavam a senhora a chorar. E disse: o que é que a senhora está a chorar? Era portuguesa. Acabaram-nos de roubar a carteira, levaram-nos dinheiro, passaportes, bilhetes de identidade, tudo. E eu disse: e falta-nos quanto tempo para ir embora? E ela: ainda nos faltam 7 dias. E eu disse: não tem problema, está aqui €500, está aqui a minha morada, quando vocês puderem. Extraordinário. E a senhora veio, aí não foi por carta, porque ela era da Maia, portanto era relativamente perto. Veio à minha casa, ter à porta, tomámos um cafezinho, pagou-nos o dinheiro e foi assim. Extraordinário. O que mais valoriza nas pessoas? Os valores, a personalidade e os valores. Não valorizo o aspecto visual, físico, vamos chamar assim. Sim. Não valorizo a inteligência. Portanto, para mim, uma pessoa ser inteligente ou não ser tão dotada de inteligente, não lhe vamos chamar burra, não valorizo, mas valorizo o coração, a forma de estar, os valores que defendem. Eu conheço pessoas analfabetas, são excelentes seres humanos. Sim. E conheço pessoas doutoradas que são carápulas, não me prestam, não valem nada. Portanto, para mim só conta a personalidade e os valores que as pessoas defendem.
Abraçar a vida com paixão, ontem, hoje, amanhã e sempre? Sim, sem dúvida nenhuma. E focarmos nas soluções e não nos problemas. Sem dúvida. Porque a vida dá-nos problemas, mas procurarmos bem também nos dá as soluções. Uma referência? Na minha profissão ou na forma de estar? Pode ser em ambas também. Uma referência na minha profissão, Hermano José. Na forma de estar, Pinto Costa. Que legado quer deixar? Não me sinto com... Como é que eu ia dizer? Acho que é um bocado presunçoso deixar... Acho que tenho defeitos e acho que é melhor não repetirem, não seguirem muito os meus exemplos. Portanto, os legados que eu gostava de deixar é só as coisas boas, sejam animados, sejam divertidos, tenham um amor ao próximo e sem se prejudicarem, tentem ajudar as pessoas que estão à vossa volta e às vezes é mesmo ao vosso lado, não precisais procurar muito. Não é preciso a gente mandar um donativo para a África, porque se calhar ao fundo da nossa rua tem lá uma pessoa com as mesmas condições. Sim. Presidente Rocha, antes de terminarmos, há alguma data de espetáculo que queira deixar, partilhar connosco, alguma coisa para breve? Sim, posso-vos dizer que vamos comemorar uma grande noite aqui na cidade do Porto, em setembro. Sim. Em princípio será 26 ou 19. Estamos a discutir as datas de setembro deste ano, que são os 25 anos de carreira de Vítor Emanuel, Sim. que é o tal ator que eu falei há bocado, e será a inserção dele no stand-up comedy, porque ele é ator há 25 anos, mas nunca fez stand-up, e eu desafiei para ele entrar nesta nossa guerra do stand-up comedy, e que temos convidados connosco nesse dia. Portanto vai ser uma noite referente ao stand-up de top, que sou eu, o Raminhos, António Raminhos, o João Seabra, Pedro Neves e o próprio Vítor Emanuel. Será aqui no Coliseu do Porto, em princípio. No Coliseu do Porto. Fernando Rocha, bem-aja por ter aceitado o convite para estar agradeço presente muito no o seu programa convite, é uma honra. Referências. Foi um gosto imenso. E a maior referência deste programa é a própria apresentação. Quanto a nós, até para a semana. Referências é o seu programa, à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV.